E de imediato, comentando sobre o fato, Quando que teve início essas tratativas, esse seu movimento no sentido... eu precisaria fazer Sim. um pequeno histórico assim que eu acho que é importante. Eu, como você bem sabe, fiquei trabalhando, construindo em Caxias do Sul há 20 anos, fiquei 20 anos em Caxias do Sul, e eu acompanhei nesses 20 anos um desenvolvimento daquela região muito grande. E eu sempre percebia que no caso de Caxias do Sul, primeiramente, aonde foi feito o contorno da cidade de Caxias do Sul, a BR, era um lugar completamente isolado, onde não tinha nada. E o desenvolvimento urbano veio vindo de tal forma que aquele trecho da BR começou a ali se instalar muitas empresas. Posteriormente, Caxias do Sul começou a construir algumas vias chamadas perimetrais, também perimetrais que faziam contorno sobre a cidade e também passava por lugares onde não existia habitação, não existia nada, muita plantação de eucalipto. Lembro, por exemplo, de um bairro em Caxias do Sul, lembro perfeitamente, porque na época eu parava no Hotel Libes, e na frente era uma floresta de eucalipto. É onde está hoje o Shopping Center de Iguatemi, e aquele bairro maravilhoso que tem muito comércio, muitos prédios residenciais bonitos. E o mesmo aconteceu com Farroupilha, o mesmo aconteceu na BR de Flores da Cunha, o mesmo aconteceu com Bento Gonçalves, que eu ia muito, e eu notava que na beira da BR se instalavam muitas empresas. E eu me questionava por que os caras vêm. E comecei a perceber que empresas muito grandes, como revenda de automóveis, revenda de caminhões, revenda de máquinas agrícolas, indústrias têxtil, outras indústrias, de móveis, eles procuravam se instalar na beira de perimetrais ou de BRs. Comecei a perceber, então, que tinha uma dupla finalidade. Além de ser um lugar de fácil acesso, digamos assim, para a empresa e seus funcionários, era um lugar de visibilidade, onde ali, com suas placas, suas marcas, eles estavam ali fazendo uma propaganda gratuita, dado o imenso trânsito que tem nessas vias rodoviárias, né? E, então, a instalação da empresa e, ao mesmo tempo, a sua marca sendo vista pelos que ali passavam. Através disso, eu comecei a pensar em Lagoa Vermelha, nesse tipo de instalação de empresas, né? Não obstante, começou. Lagoa Vermelha, se você analisar, não faz muito, mas já nós temos a SLC, a New Holland, a Miagro, nós temos o Antolini, empresas de nome, né? Temos a Qualitar, né? Mas o nosso perímetro urbano também foi desenvolvendo. E eu cheguei à conclusão que nós chegamos numa linha de fronteira. Dali para frente, da situação que está hoje, parou o desenvolvimento do município. Nós tínhamos que passar por lá de lá. Eu vou te dar um pequeno exemplo. Isso vem de família, a história de loteamento. O meu pai, na época dele, ali em frente ao Corpo de Bombeiros, mais precisamente onde era a antiga Lagoa FM, até o posto Carreta, que tinha a antiga restaurante da Carreta, hoje na frente do Compre Bem, aquele quarteirão ainda nos pertence. Meu pai que loteou tudo aquilo. Na época o nome era loteamento Bela Vista. Lá nos anos 80, quando eu voltei de Porto Alegre, a empresa do meu pai tinha incendiado, não sei se tu lembra disso e tal. E aquele terreno ali na Avenida Petrópolis, toda a Avenida Petrópolis, do lado esquerdo, quem vai em direção à BR, pertencia à empresa do meu pai e era, então, a área era da família. E naquela ocasião eu resolvi fazer um loteamento. E fiz esse loteamento, projetei, executei, vendi, até a BR.
ali foi tudo feito por mim. Então, meu pai fez o dele, eu fiz o meu. E quando eu quis passar para o outro lado, quando senti agora que existe essa viabilidade econômica muito boa, nos deparamos com o problema do DENIT. E aí começou a história de como é que as coisas começaram a acontecer. É um trabalho de 3 anos que eu venho executando para chegar até aí. Nós reconhecemos os pedidos anteriores, reconhecemos os prefeitos que tentaram. Na época do Getúlio Serioli, quase foi conseguido. Se não me engano, o ministro dos Transportes, o sobrenome dele era Passos. E ele veio à Lagoa Vermelha, não me lembro por que situação foi. Acho que eu era vereador na época, conversei com ele também, mas foi um pedido do prefeito. Encaminharam um projeto a Brasília e eu acho até que ele ia aprovar. Acontece que, por razões políticas, ele foi substituído no Ministério. E tudo veio por terra. Bom, agora vamos à atual fase. Eu entrava naquela minha área e olhava para a BR, de dentro da área para a BR. E tinha ali um barranco muito feio, com erosão. E notei também que a erosão estava quase atingindo as fundações da garagem da Polícia Federal. Então eu resolvi, por conta própria, fazer um talude ali e plantar grama, de forma a melhorar o visual de dentro do terreno para o asfalto e, ao mesmo tempo, proteger essa garagem da Polícia Federal, que já, a erosão já estava a meio metro das fundações. Quando fui realizar o serviço, passou a fiscalização do DENIT e proibiu. Proibiu a execução desse meu trabalho, porque a área era uma área que pertencia à União. E ali não podia se fazer nada sem licença. Aí eu tenho que dar aqui, citar todas as pessoas envolvidas nessa história, porque eu não quero deixar ninguém para trás e ser eu o dono da verdade. Naquela ocasião, eu procurei pelo DENIT em Vacaria, nunca conseguia falar com o engenheiro, porque a região que ele atende é muito grande, e nunca estava lá. Eu fui ali na Regional de Passo Fundo, e a Regional de Passo Fundo ficou de fazer um estudo e não levou adiante. Não deu retorno. Aí, numa conversa que eu tive com o deputado Santini, eu comentei esse fato com ele, e ele me conseguiu, então, marcar uma audiência com o engenheiro Adalberto do DENIT em Vacaria, que é o responsável por toda a região. Conversando com ele, eu pedi autorização para fazer os taludes. E ele falou que seria possível desde que eu atendesse um projeto feito por eles. E eles fizeram o projeto, até quem fez foi o engenheiro Tadeu de Passo Fundo, me encaminharam o projeto e eu executei esses taludes e essa plantação de grama. Uma vez concluído isso aí, eu notei que o DENIT começou a fechar no nosso contorno de Lagoa Vermelha muitas entradas, segundo eles, que não poderia ter, dado o perigo de sair, entrar veículos numa BR. Então, eu comecei a pensar o que nós vamos fazer. Isso aí é um motivo também para nós sentar essa paralela.